Fala galera, eu tô aqui dessa vez para fazer uma pequena e curta série de 2 vídeos sobre a política do Brasil, porque as eleições estão se aproximando. Nesse primeiro vídeo aqui eu pretendo passar em linhas gerais o que é o Estado brasileiro. Então para você que não tem alguns desses conhecimentos sobre esse assunto, esse vídeo eu espero que seja útil, esse primeiro da série. O segundo vídeo dessa série será para explicar um pouco para vocês sobre as eleições em si, sobre o voto majoritário, alguns detalhes e principalmente sobre o voto proporcional. Fala meus queridos seres humanos, tudo bom com vocês? Pois bem, até pra mim com a pouca idade que tenho dá pra perceber que sempre que se aproximam as eleições é notório que muitas pessoas ficam com uma interrogação enorme na cabeça sobre o que vem a ser eleição proporcional. E nessa, no momento que eu gravei esse vídeo, em 2014, muita gente lembra de um caso bem específico, o caso de Francisco Everaldo Oliveira Silva. Francisco Everaldo Oliveira Silva? Joel! O Tiririca! Que se candidatou em 2010 a deputado federal lá pelo estado de São Paulo e acabou tendo tanto voto que ele sozinho levava pelo menos mais 3 junto com ele. Em razão de não entenderem esse sistema de voto proporcional, muitas pessoas acabam afirmando que esse negócio de voto proporcional é maracutaia, que é coisa de pilantra, que faz o seu voto não significar o que você queria e não sei o que. Não é bem assim, ao mesmo tempo que é. Só que não é. Na verdade não deveria ser, mas acaba sendo porque as pessoas não entendem. Bom, eu vou tentar explicar no vídeo o que eu quero dizer. Mas adiantando toda a ideia, eu posso fazer uma comparação bem simples com o jogo de pôquer. Se você gosta um pouco de jogo de carta, talvez você saiba que existem vários tipos de pôquer. Sempre vai ter um que prefere um ou outro, ou um terceiro, e aí cada um vai ter seu argumento. Ah, esse é melhor porque é mais rápido, ou porque é mais divertido, ou porque tem que pensar mais, ou sei lá. Cada um vai ter seus motivos para gostar mais de um modelo ou do outro. Mas você consegue concordar comigo que, independente da sua opinião pessoal, para fazer algum juízo sobre os tipos, você tem que conhecê-los, você tem que primeiro entender as regras, para dizer, ó, eu entendo a regra desse, eu entendo a regra desse, e eu prefiro esse aqui porque é mais simples. Ou então eu prefiro esse aqui porque o exercício, os cálculos são mais complexos e eu me divirto mais fazendo os cálculos. Enfim, você vai ter seus motivos para gostar mais de um do que de outro, mas é bom para que você faça seu julgamento que você conheça os tipos, correto? Isso para as variedades de truco, como para as variedades de poker, como para as variedades de sistemas eleitorais. Agora vamos supor que você está jogando um tipo específico de truco que você não gosta, só que você joga com as estratégias que você jogaria naquele que você gosta de jogar. O que vai acontecer? Você vai jogar errado e vai perder o tempo todo. Então meu objetivo com esse vídeo não é fazer juízo de valor de qual é o melhor sistema, se tem que trocar, para qual que tem que trocar. O que eu quero é fazer que você entenda o que existe hoje, para que nas regras de hoje você jogue direito, para você votar corretamente. Quando eu digo votar corretamente, não é que eu vou dizer em quem você tem que votar ou deixar de votar, mas para que você entenda as regras do efeito do seu voto. Porque se você não entende isso, você vai votar achando que está fazendo uma coisa, mas na verdade você está fazendo outra coisa completamente diferente. E isso por pura ignorância. Veja, ignorância no sentido de ignorar apenas, de desconhecer. Eu espero ser útil para todo mundo que não tem esse tipo de conhecimento que eu vou dar por aqui, para que você consiga fazer valer o que você quer, para você não levar gato por lebre, por erro seu ao não entender o sistema. Eu vou falar um pouquinho do voto majoritário e logo em seguida eu vou para o voto proporcional. Vamos lá? Então, compreendida em linhas gerais a conformação do Estado brasileiro, vai ficar mais fácil explicar alguns detalhes que quero sobre eleições. Quem é mais novo e não votou ainda, talvez não tenha percebido isso, mas agora em 2014 você vai votar não para todos os cargos, mas apenas para presidente, para senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Isso é o que nós chamamos de eleições gerais, ou seja, você vai votar para os cargos da União e os cargos dos estados. Você não vai votar para os cargos dos municípios. Só daqui a 2 anos que vai se votar para vereador e prefeito. Então no Brasil se vota de 2 em 2 anos, certo? Sendo, obviamente, as eleições gerais mais importantes. Porque muito embora nós tenhamos falado que cada entidade tem autonomia, a força política de alguém que está governando a União é, obviamente, muito maior do que a força política de alguém que está governando o município. Mesmo porque, muito embora sejamos uma federação, a autonomia dos entes federativos na República Brasileira não é muito extensa, porque as
atribuições da União são muito maiores. Enfim, vamos começar a falar sobre voto majoritário e voto proporcional. Sobre o voto majoritário, eu queria ser direto e simples. A maioria das pessoas que votaram em você. Se a resposta disso for sim, você ganhou a eleição. Para quais cargos temos voto majoritário? Todos os cargos do Executivo e o cargo de senador. O Senado ele tem uma peculiaridade, os cargos não são de 4 anos, são de 8 anos. E a renovação se faz da seguinte maneira, você lembra que são 3 senadores? Estou em casa gravando vídeo. Então em uma eleição para presidente você elege 2 senadores e daqui a 4 anos, na próxima eleição para presidente, esses 2 aqui ainda vão ter mais 4 anos de mandato. Aí você elege outro senador e aí quando completar os 8 anos você substitui esses 2. E daqui a 4 anos você substitui esse aqui, e assim sucessivamente. Eleições majoritárias, como dito, os mais votados se elegem, quem teve menos voto não se elege. Agora, tirando o senador, todos os outros cargos do Legislativo são eleitos por voto proporcional em lista aberta através do coeficiente eleitoral. Calma, não criemos cânico. Vamos tentar entendê-lo em linhas gerais. Mas antes, eu queria falar só uma coisa sobre o voto majoritário, que é sobre o primeiro e segundo turno. A divisão em primeiro e segundo turno tem uma função muito importante que muitas pessoas às vezes não entendem e que ela faz toda a diferença na escolha do seu voto. Voltamos ao Executivo então. Para ser eleito em primeiro turno, o cara tem que ter mais de 50% dos votos válidos. Lembrando que se mais de 50% das pessoas votarem nulo ou branco, não interessa, não anula a eleição. Isso não acontece. Bom, para ser eleito no primeiro turno, você tem que conseguir mais de 50% dos votos válidos. Eu já percebi que tem algumas pessoas que muitas vezes falam assim: eu vou votar nesse segundo candidato, eu até queria votar nesse outro aqui, mas eu vou votar nesse aqui porque eu tenho medo que esse ganhe em primeiro turno. Desculpa, mas você está cometendo um erro de matemática grave. Porque se você não quer eleger esse cara em primeiro turno, basta você votar em qualquer outra pessoa que não seja esse cara. A transferência dos votos desse cara para esse aqui não vai mudar em nada o número de votos desse cara aqui. Você está entendendo isso? Então não faz o menor sentido você polarizar as eleições no primeiro turno, em quem quer que seja, sob o argumento de que você vai votar no segundo lugar para evitar que o cara que está em primeiro lugar vença. Porque é uma função da divisão em 2 turnos justamente não haver essa bipolarização. Que se os votos ficarem circulando aqui em qualquer outra pessoa que não seja o primeiro lugar, e esse cara que está em primeiro lugar ficar com 49% dos votos, você e as pessoas que você está conversando podem votar em quem vocês quiserem, que esse cara não vai se eleger. A única maneira dele se eleger é você mudar e decidir votar nele. Mas ele não vai se eleger em primeiro turno porque você decidiu votar nos mais fracos, entendeu? O que eu quero dizer pra você é que no segundo turno faz sentido voto de exclusão, no primeiro não. Só tô querendo te passar um bizu que às vezes você não tem. Bom, agora vamos voltar pro Legislativo e vamos tratar do voto proporcional em lista aberta, tratado pelo tal do coeficiente eleitoral. Bom, como vocês podem ver, o voto majoritário, ele é, digamos assim, pessoal. Você vota na pessoa. Se você convencer muitas pessoas de votarem na mesma pessoa que você vai votar, você elege a pessoa. Tranquilo isso? Pois bem, quando você vai votar para o cargo de legislativo, tirando o senador, você não vota na pessoa somente, você vota no partido. E digo mais, você não vota só na pessoa e no partido, você vota na coligação. O nosso voto é em lista aberta. O que isso significa? Vamos dizer que você tem força de influência e convenceu 5.000 pessoas a votar em um cara para vereador de um município aí. E você era a coisa mais influente que ele tinha. Vamos dizer que ele fez 5.000 e pouquinhos votos, 5.500. Naquela Câmara Municipal específica, para conseguir uma cadeira, a coligação do partido que faz parte esse seu amigo precisará de 7.000 votos. E seu amigo fez só 5.000 e pouquinho. Só que tem um cara de outro partido, mas que está na coligação dele, que fez 8.000 votos. Ou seja, ele recebeu 7.000 votos para conseguir a cadeira dele e ainda sobrou 1.000 votos. Esses 1.000 votos vão ser jogados fora? Não, eles vão ser transferidos para o segundo colocado, que no caso era seu amigo, que agora de 5.000 e tanto vai para 6.000 e tanto. Não foi eleito ainda, não é? Acontece que tem outras pessoas nessa coligação que receberam lá seus votos. 200 votos, 300 votos. E esses menorzinhos não foram eleitos. Só que esses votos vão ser aproveitados e jogados no seu amigo, até ele completar 7.000. E a partir daí, os votos que sobrarem dessa galera vão para o terceiro colocado. O que isso significa? Significa, meu amigo, que o seu voto pro Legislativo, tirando o Senado, não é o voto só
na pessoa. E também não é um voto só no partido, seu voto é um voto na coligação. Então quando você for votar em alguém ou for convencer um monte de gente a votar em alguém, não adianta essa pessoa ser o seu Zé da padaria que você gosta e acha muito legal e mimimi. Você tem que entender que o seu voto vai para a coligação inteira. E é aí que você começa a entender por que os partidos políticos deixam um monte de gente ridícula pleitear cargo em seu nome. Porque os partidos vão arriscar passar aquele ridículo para conseguir os votos daquela pessoa, seja lá por que tipo de influência que ela tenha. Porque o voto que você vai dar não é só na pessoa, é na coligação como um todo. Inclusive você tem a opção, na hora que você vai na urna, de votar apenas num partido específico. Você vai lá e digita o número do partido e o voto computa para o partido. Se você escolher a pessoa, o voto, além de ir para o partido, ele também classifica a lista da coligação. Ou seja, seu voto vai para a coligação do partido e serve para influenciar na escolha, na posição de todas as pessoas que se candidataram pelaquela coligação. Mas em primeiro momento, seu voto serve para aumentar o número de pessoas que aquela coligação vai eleger. E só em segundo momento é que ele serve para, dentro dessas escolhas, colocar as primeiras opções da coligação. Se nós votássemos em lista fechada, a gente votaria só na coligação e só no partido, e eles escolheriam quem viria primeiro. Como votamos em lista aberta, escolhemos tanto a coligação quanto tentamos influenciar na posição dos primeiros coligados que vão acabar sendo eleitos. Você está entendendo o que eu estou falando? E por que é importante que você saiba disso? Porque tem muita gente que fala assim: ah, vou votar nesse cara de zoeira, como protesto. Você não está protestando contra ninguém, porque o voto não vai só para ele. Muitas pessoas votaram lá no Tiririca pensando assim: ah, como eu sou inteligente, eu vou dar um voto de protesto elegendo o Tiririca. Se tivesse 10 Tiriricas, eu elegia 10 Tiriricas. Olha, não tem problema nenhum você querer eleger o Tiririca se você quiser, se é a sua maneira de protestar, mas o problema é que no sistema eleitoral que temos, o seu voto de protesto não foi um voto no cara, foi um voto em uma coligação. E aí as pessoas que votaram no Tiririca elegeram, além do Tiririca, mais 3 pessoas. E muitos dos que fizeram isso provavelmente sabem que elegeram mais pessoas, mas não fazem a menor ideia do porquê que funciona assim. Então meu objetivo aqui é simples e claro, explicar para você que seu voto no legislativo é um voto em um projeto, em uma coligação, é um voto em pessoas que juntas deverão compor uma tendência, ao menos, de discutir certos temas, não passar outros tantos. Então quando você for votar no legislativo, não adianta você achar o carinha que você está votando gente boa. Ah, não, eu conheço, ele é meu tio, eu gosto dele. Porque o seu voto não está indo pro seu tio, ou pro seu amigo, ou pro sei lá quem você está votando. Está indo para toda a coligação. Então você tem que conhecer a coligação. Então muita gente, quando fala assim: ah, é um desperdício você perder tempo conhecendo de eleições, se informando sobre quem você vai votar. Na verdade é justamente isso que os políticos que já estão com poder político querem, que você não se informe, para você fazer esse tipo de voto e achar que está fazendo voto de protesto, quando tudo que você está fazendo é mantendo a força de quem já tem poder. Quando você for votar, você tem que ter noção de que existem coligações e projetos de influência. Política é isso, você ter projetos de influência, você se envolver com pessoas, expor para as pessoas como você acha que deveria ser isso ou aquilo, e aí tendo bastante pessoa que concorda com você, você consegue ter voz para falar: que tal se a gente fizer dessa maneira? Não seria mais interessante? E aí algumas pessoas podiam dizer que no legislativo o voto poderia ser sim pessoal, como acontece no executivo, estendendo-se esse efeito para todos os casos. Realmente poderia ser, não é por opção. É por isso que tem um monte de gente que acha que é importante reforma política, porque esse sistema que nós temos, ele tem um objetivo que não é maldoso a princípio, que é o objetivo de fortalecer os partidos políticos. Ou seja, você sozinho, com um partido novo que vai fazer assim: ah, vou fazer tudo sozinho com o meu grupo aqui de 5 pessoas e vai ser tudo certo. Você não vai ter força política para conseguir eleger muitas pessoas. Isso serve uma coisa positiva, ao diálogo. Porque nesse sistema você tem a opção de se fechar no seu grupinho e falar assim: não, vamos conseguir chamar um monte de gente pro meu grupinho, e aí as coisas que a gente acha certo, a gente vai conseguir conquistar se a gente conseguir convencer muitas pessoas que todas as outras pessoas estão erradas e o meu grupinho que está certo. A propósito, grupinho eu estou chamando aqui de partido. E se você opta por isso, é uma opção. Só que você vai ficar fraco em comparação aos outros grupinhos ou partidos que decidem não se fechar em si mesmos e nos seus ideais e cedem aos outros interesses. Ou seja, eu acho que os homossexuais têm que ter o direito ao casamento civil, com uma herança igual a de casamento, e não uma herança igual a de união estável, com todos os direitos relativos à transferência, quando você
tem que se mudar em função do seu cargo público, então eu levaria a minha mulher e um homossexual teria o mesmo direito de levar o seu parceiro e todos os direitos inerentes ao casamento civil. E vai ter um grupo que acha que homossexualidade é errado e não sei o que, não sei o que. Eu posso escolher me excluir e falar que não falo com essa gente, que não dialogo e não sei o que, não sei o que. Ou eu posso tentar uma aproximação dizendo qual é o problema. Ah, é porque na minha religião o casamento é uma coisa sagrada e não sei o que. Então quando a gente for passar a lei que possibilita o casamento civil legalmente, a gente vai colocar parágrafo único lá dizendo que nenhuma religião será obrigada a efetuar casamentos por quaisquer motivos em razão de sua liberdade religiosa, garantindo assim os direitos civis sem impedir a sua liberdade religiosa. Nessa conformação dá pra ser? A gente pode coligar dessa maneira? Pode. Então beleza. Puf, aí você coliga e consegue um plano de sociedade brasileira com todas as diferenças sendo respeitadas. Ao passo que aquele grupo que falou: ah, eu não converso com esses religiosos. Ou aquele outro grupo religioso que falou: ah, eu não converso com esse pessoal gaysista aí. Eles não vão conseguir ter força, enquanto esses que resolveram conversar e dialogar vão ter uma união para ter força para eleger mais pessoas. Então a ideia do nosso sistema é fortalecer os partidos, fortalecer aqueles que coligam, aqueles que comungam, aqueles que dialogam. Então não é um ideal de maldade, já fizeram isso pra... Não é. Só que na prática, o que acontece? Acontece aquilo que muitas pessoas chamam de fisiologismo político. Em vez de acontecer esse tipo de diálogo que eu falei pra todo mundo ficar feliz e satisfeito com o projeto de sociedade brasileira e as pessoas que dialogam ganhem força, enquanto as outras que ficam, eu não quero saber, eu sou diferente deles, não falo com vocês, essas pessoas percam força. Em vez de acontecer isso, o que acontece? Os grupos que já estão no status quo, eles têm um número grande de deputados, sobretudo o PMDB, que está sempre no governo, não importa qual o governo federal que surja, ele está sempre apoiando o governo. E aí o que é o fisiologismo? Você não vai discutir, como eu estava discutindo, para fazer uniões para ganhar eleições a partir de ideais. Em vez de fazer isso, o que acontece? Uma união não pelo ideal, mas para o poder. O que isso significa? Sei lá, meu partido consegue colocar 90 deputados na Câmara dos Deputados. O seu consegue colocar 40. Se a gente coligar, sabe aquelas sobrinhas que ficam do voto proporcional? Elas somadas vão acabar dando pra gente mais uns 3 ou 4 deputados. Então a gente coliga não pelo ideal, mas para ter mais força na eleição. E aí exatamente o mesmo ocorre para apoios aos cargos executivos. Eu apoio a sua presidência, mas aí quando você ganhar a presidência da república, eu quero pelo menos coordenar 4 desses ministérios. Então não tem apoio de projeto, tem apoio de poder. Se você conseguir ganhar o poder, eu quero participar no poder. O que é diferente de você se juntar para ganhar sim poder, porque é do que se trata. Poder fazer, poder escolher, poder tomar decisões. É diferente de você coligar dessa maneira. Vou me juntar a você e a nossa organização vai ser dessa maneira, mas com um ideal bem explícito, que é esse aqui. E aí eu poderia ficar dando um monte de exemplo aqui de coligações das eleições passadas, em que o espertão tava votando num cara dizendo: eu vou votar nesse aqui porque eu não gosto desses aqui, mas na verdade esse aqui tava coligado com esse daqui. E eu não vou ficar mencionando nomes porque isso aqui é só um vídeo explicativo. Não é que eu me abstenha de opinião, mas nesse vídeo, nos comentários desse vídeo eu não quero tê-la porque não é a função dele. Eu espero que eu tenha ajudado com alguma coisa. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou querendo fazer um projeto, um site, contendo informações como essas que eu passei. Eu gostaria de começar esse site abordando o sistema tributário, com simplificação para as pessoas entenderem o que é. Bom, é claro, minha ideia também é fazer um vídeo sobre isso. Mas eu quero fazer um site que é muito mais do que um vídeo, buscando ajuda de outras pessoas, de professores do CEUB. A minha pergunta é: o que vocês acham desse projeto? Bom, para fazê-lo eu ia ter que gastar um tempo monstro e ia ter que pagar algumas pessoas, como por exemplo o meu amigo que vai fazer para mim o site. Então as minhas perguntas que eu quero que você responda aqui no comentário são duas. A primeira é simples: o que você acha desse projeto? Você acha que vale a pena investir tempo nisso? Você acha que vale a pena correr atrás das pessoas e tal? Você acha que é interessante? Vai fazer diferença? Vai ter gente que vai acessar? É importante para você? Você vai mostrar para outras pessoas se eu fizer esse tipo de trabalho? E a segunda e mais importante pergunta, pois a primeira pergunta só serviu de retórica para essa, é a seguinte: eu vou precisar de dinheiro para fazer isso, para pagar as pessoas e inclusive para pagar o meu próprio trabalho. Que tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é sobreviver. E para sobreviver a gente precisa de dinheiro para efetuar as trocas, porque a gente não tá mais no escambo e aí eu preciso me alimentar. E eu não tenho habilidades de agricultor nem de caçador. E também porque eu gosto de desfrutar de algumas coisas da vida, como viajar. E para viajar normalmente eu também preciso de dinheiro. Então para investir tempo e tocar esse projeto, eu vou precisar de investimento, que eu pretendo conseguir todo com a ajuda de vocês que são inscritos nesse canal e de outras pessoas que se esbarrem com o projeto e achem interessante. Então eu preciso saber, se eu fosse elaborar um site
que vai ter outras coisas, mas a princípio, tentando clarear como é o sistema tributário hoje no Brasil, que é complexo pra caramba, e se eu fosse dar start nesse projeto apenas com o valor inicial de investimento que eu iria conseguir através do Vaquinha ou qualquer crowdfunding desse aí, você estaria disposto a ajudar? Com quanto você estaria disposto a ajudar? E seja sincero, porque eu preciso ter uma ideia para tocar o projeto. Que eu iria começar a trabalhar nele sozinho e eu só vou poder dar o start nele se tiver uma grana para poder pagar outras pessoas para me ajudar. Se não interessar ninguém, ignora esse comentário final. Se interessar, deixa aí nos comentários se uma colaboração sua financeira nesse caso seria viável. Bom, eu agradeço a atenção de todos. Eu espero ter ajudado nas coisas que eu disse antes. Se houver algum equívoco que eu cometi, eu faço a correção em nota no vídeo. Se tiver ocorrido algum erro muito grosseiro, eu faço a correção com outro vídeo. Bom, obrigado pelas atenções e sempre paz para todos.